Fala, meu amigo, minha amiga, família tricolor, meu amigo São Paulino e minha amiga São Paulina, meu amigo que é torcedor de outro clube, minha amiga que torce por outro clube para estar aqui. Boa semana para você, uma semana abençoada. Mais uma vez passando para agradecer as mensagens de otimismo. Amanhã, deixa eu dar um recado para vocês. Amanhã tem que fazer uma preparação aí meio chata para fazer esse exame na quarta-feira, então amanhã não tem transmissão na Rádio Barolo. Talvez eu faça até o pós-jogo lá de casa, porque eu vou ficar meio de molho, tomando uns remédios lá. Então não tem transmissão na rádio, tá? A gente volta no final de semana. Só passando para avisar você que os meninos pediram para avisar. E já tá avisado. Estão avisados, então a gente se encontra no final de semana na Rádio Barolo. Mas vai ter pós-jogo normal. Espero que eu consiga fazer o pós-jogo normal. Deixa eu agradecer o pessoal do Pix, que tá mandando Pix pra mim com toda a generosidade do mundo. Muito obrigado, até porque vai ser muito importante agora também. E eu não vou mentir pra você não, esse dinheiro do Pix que entra a partir de agora eu não vou usar só no canal, não, tá? Eu vou usar pra outras coisas também. Porque tem que comprar só pros remédios, essas coisas todas, então não tenho vergonha nenhuma de falar. E não vou mentir pra você. Eu uso geralmente o dinheiro do Pix que é doado por causa do canal, tudo é revertido pro canal. Mas a partir de agora, por causa desse probleminha aí que eu vou enfrentar, que eu estou enfrentando, vou enfrentar e vou vencer, talvez eu utilize para outras coisas. Se você tiver um dinheirinho sobrando e quiser nos ajudar, a gente agradece bastante. Também é revertido para o canal, lógico, o trabalho da gente não vai parar. Independente do que aconteça, não vai parar, porque eu não posso parar. Né? Eu não sou herdeiro, não sou jogador de futebol que pode rescindir um contrato quando tem um problema pessoal, eu não tenho essa prerrogativa. Então continuaremos aqui trabalhando firmes e fortes, independente do que aconteça na quarta-feira. Então, muito obrigado por Luiz Borella, Paulo Rodrigo da Costa, Fabiano José Dias, Leonardo Gobardi e Nilton Roberto Camargo, que contribuíram aí com a quantia no Pix. Muito obrigado, agradeço bastante de coração aos amigos. Olha só, vocês viram que o Rafinha vai abandonar o São Paulo de novo. Cara, o São Paulo é uma casa da mãe Joana, né? Todo mundo faz o que quer, ninguém tá nem aí pro São Paulo, ninguém respeita o São Paulo. Os caras que estão lá dentro não respeitam o São Paulo. O Rafinha, mais uma vez. Outro dia o São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, ele foi viajar pra Polônia pra participar de um jogo festivo lá. Eu vou falar sobre isso, eu queria muito saber a sua opinião. É um cara que não tá produzindo, não tá entregando nada pro São Paulo. A única coisa que ele fez de importante foi demitir o Crespo. Aí hoje é podcast, aí amanhã vai transmitir a Copa, vai participar comentar a Copa pela Globo. E o São Paulo, que se dane. São Paulo só paga o salário, que se dane. Quero falar sobre isso com você. No vídeo de ontem, que eu vou deixar na janelinha, que eu sempre esqueço de falar que vai na janelinha aqui, a gente falou sobre os velhos novos problemas, né? Que o São Paulo vivendo essa fase, a gente não pode analisar só friamente, porque o jogo empatou, jogou mal o segundo tempo, cansou no segundo tempo que o campo estava pesado. Não dá, você tem que fazer uma retrospectiva para entender a situação do São Paulo. Vou deixar o vídeo na janelinha. E aí nós falamos sobre as lesões também, que é um problema recorrente no São Paulo, infelizmente. Falamos sobre as lesões. Pra você ter uma ideia, né, que a gente fala, que eu falei para vocês no estudo, que foi publicado inclusive na Inglaterra. Na Inglaterra fizeram um estudo sobre isso. Quanto mais se troca de treinador, mais lesões tem. Porque o treinador novo chega com uma equipe nova de preparação física e essa equipe muda toda a metodologia de trabalho. E aí você tem um sistema de carga com um sistema de carga com outro. O São Paulo, já começou o ano com um tal de Leandro Passe na comissão do Crespo. Não tinha lesão. O Crespo diminuía a carga ali, era chamado de preguiçoso. O São Paulo não teve lesão. Aí depois veio o açougueiro lá, o Paulo Paixão, que veio com o Roger Machado, que destruiu o preparo físico do São Paulo. E agora está o Pedro Campos, que já era dessa comissão fixa, que está lá também, que era um homem de confiança do Dorival Júnior, que também, para mim, não entregou um grande trabalho, porque o São Paulo vivia com o jogador lesionado. Então, desde o começo do ano, em menos de 6 meses, a gente já teve 3 preparadores físicos. São 3 preparadores físicos diferentes. É lógico que vai dar problema, é lógico. Mas isso é o preço do amadorismo. Isso é o preço de você ter um clube administrado por amadores incompetentes, que não tem planejamento nenhum. Então, troca de treinador como se troca de roupa, e é claro que o jogador vai se lesionar. Aí cai naquele departamento médico que não funciona, que não recupera jogador, ultrapassado, e aí a gente tem que ver o resultado. Foram 13 ausências ao todo no jogo contra o Botafogo, entre essas vários lesionados, várias lesões musculares, inclusive lesões repetidas, musculares repetidas. Fala rapidinho do time que pega lá o Boston River. O São Paulo se reapresentou, o Marcos Antônio pode ser, mas uma expectativa aí, o Tolói também voltou, se reapresentaram. O Marcos Antônio é metade desse time aí,
Pois com o Marcos Antônio já é ruim, imagina sem. E vamos ver que time que ele vai colocar em campo amanhã. Né? Eu acho o seguinte, vamos falar rapidinho do jogo. Amanhã é 7 horas, né? Não tem transmissão da rádio, mas tem o pós-jogo. Se o São Paulo ganhar, tá classificado. Se não ganhar, sinceramente, se não ganhar, o São Paulo tem que largar mão dessa Sul-Americana para disputar essa repescagem. Já é uma competição vergonhosa de se disputar. Disputar a repescagem da Sul-Americana é a humilhação típica que esses caras do São Paulo gostam de passar, de fazer a gente passar. As diretoria, Rafinha, esses caras aí. E se disputar a repescagem, põe o Sub-12 para jogar. Já não tem elenco para disputar 2 campeonatos. Um campeonato já não tem, decentemente. Põe a base para jogar, se tiver que jogar repescagem, e foca no Campeonato Brasileiro para não cair, para não ser rebaixado. O São Paulo começou a rodada em quinto, porque o Fluminense perdeu do Mirassol no mesmo dia que o São Paulo empatou. Aí foi ultrapassado pelo Atlético Paranaense, o Bragantino também ganhou, vai caindo pelas tabelas. Está 7 pontos da zona de rebaixamento. Hoje tem Curitiba e Bahia. Se o Curitiba ganhar, também passa o São Paulo. E se o Bahia ganhar, também passa o São Paulo. Então aquilo que a gente previu aqui, e não tem nada a ver com pessimismo, tem a ver com realidade, o São Paulo está caindo pelas tabelas. A vaca em cima da árvore, agora a gente sabe que a vaca em cima da árvore era mais vaca em cima da árvore do que nunca. Mas essa vaca só foi retirada de cima da árvore pela incompetência de ser o Rafinha, de Macis, de Rui Costa, que demitiram o treinador e agora a gente está passando por essa situação. 8 jogos sem vencer. E agora, deixa eu passar um número para você. O Dorival saiu chutado do Corinthians, né? A torcida do Corinthians não suportava mais o Dorival. E tem gente que está achando que o Dorival é a salvação da pátria, que é o Guardiola brasileiro que vai salvar o time desse elenco podre, desse elenco mal montado, desse elenco despreparado. Tem gente que acha que o Dorival vai ser a salvação. Você sabia que o Dorival Júnior está 3 meses sem ganhar um jogo? 3 meses. Ele vinha de uma sequência ruim no Corinthians. Ao todo, são 11 jogos com 7 empates e 4 derrotas. O Dorival nos últimos 3 meses. Fez 7 gols nos times que ele dirigiu, o Corinthians e São Paulo, sofreu 13 gols. Só que desses gols, olha só os gols que o São Paulo marcou. Vamos falar só do São Paulo. Lembra, né? Contra o Corinthians foram 2 gols dados pelo Corinthians, uma saída de bola e outro contra. Lembra da falha do goleiro, daquele chute do Luciano, que o goleiro lá do Milionário jogou a bola para dentro do gol. E teve o gol também contra o Fluminense, que a bola bateu no Dória e entrou. Lembra que ele entrou correndo na área, a bola bateu no peito dele e entrou. Então não é jogada trabalhada, não é nada. É só gol na sorte e um ou outro que aí que pinta no chute que milagrosamente os caras acertam no gol. Então o Dorival vem com uma sequência tenebrosa de maus resultados, que tá 3 meses sem ganhar um jogo. É isso. E tá aí no São Paulo também, já não consegue vencer. Agora, se não ganhar do Boston River amanhã, fecha as portas, põe a base para jogar e foca para não ser rebaixado. E aí, e no QG Tricolor a gente falou ontem, no programa que a gente faz sempre nos pós-jogos do São Paulo, nós falamos ontem sobre o medo de rebaixamento. Eu tô com medo de rebaixamento de novo. E eu acho que de novo o São Paulo vai lutar para não cair, gente. O São Paulo não ganhou dos times que estavam na parte de baixo da tabela. O São Paulo agora vai jogar, não conseguiu vencer os que estavam na parte de cima e nem os que estavam na parte de baixo. Aí depois da Copa do Mundo, vai pegar o Palmeiras fora, vai pegar o Flamengo fora, e aí? Você acha que com esse elenco podre, com esses jogadores podres que o São Paulo tem, você acha que vai conseguir fazer mais de 20 pontos no segundo turno? Sinceramente, você não está preocupado? Eu todo ano é a mesma coisa. Ah, Barolo, mas o presidente falou que esse ano não cai. Você acredita no presidente? Você acredita em duende, no coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, no Saci Pererê? Você acredita nessa turma aí? Porque o presidente também falou que não ia demitir o Roger, falou que o São Paulo não ia contratar o Dorival Júnior porque era uma loucura. Você acredita nele? O que não vai ser campeão a gente acredita, né? Embora o Rui Costa e o Rafinha tenham prometido títulos pro torcedor achando que a gente é idiota. Mas o presidente falou que não vai ser campeão, mas que não vai cair. Eu, sinceramente, não acredito. Eu não acredito. Eu acho que daqui, 4, 5 rodadas, depois da Copa, vai estar lá embaixo, perto da zona de rebaixamento. Naquele dilema, aquele drama desesperado, lutando para não cair. E vai terminar o campeonato em 15º, 14º, que é o lugar que o São Paulo se acostumou a ficar na tabela. Eu estou muito preocupado em mais uma vez lutar contra o rebaixamento. E mais uma vez, vamos lembrar quem estava certo nessa história toda, né? Quando o Hernan Crespo falou lá atrás que o objetivo do São Paulo no Campeonato Brasileiro eram os 45 pontos. E ele foi taxado de derrotista pelo seu Rafinha,
que vai comentar na Globo a Copa do Mundo. Ele foi taxado de derrotista pelo Rui Costa, ele foi taxado de derrotista pelo presidente perdido, aí o velhinho perdido no espaço, o mesmo que falou que o São Paulo não vai ganhar nada. Então, só para lembrar, o Crespo já tinha previsto isso lá atrás. E vamos também lembrar que o Luciano previu isso também, lembra? No primeiro jogo do São Paulo contra o Mirassol, o Lucigol, o camisa 10, que tomou cartão amarelo para não ter que ir para jogar contra o Remo. Ah, mas ele estava jogando lesionado. Sim, você também acredita nisso. E ele também falou no primeiro jogo que ia ser um ano mais difícil, que foi o ano de 2025. E ele tá começando a ter razão, o Luciano também, né? Depois daquele começo enganador, né? Da vaca em cima da árvore, agora a gente tá vendo mesmo. Pra mim, eu vou ser sincero, e o pessoal do QG também concordou comigo, a gente entrou num consenso lá. O ano do São Paulo acabou. Os caras destruíram o ano do São Paulo no terceiro mês do ano, quando demitiram o Crespo. Eles acabaram com o ano do São Paulo. O São Paulo mais uma vez foi vergonhosamente eliminado da Copa do Brasil, mais uma vez está lutando, vai lutar, caindo pelas tabelas no Brasileiro, e essa Sul-Americana, essa competição horrorosa, que não é fácil de ganhar, apesar de ser vergonhosa disputar, não é fácil de ganhar, porque tem um monte de clube brasileiro. Não estou falando desses timecos da América do Sul aí, tirando o River, só tem timeco na América do Sul. Mas também o São Paulo também é um timeco, então é o mesmo nível. E tem os times brasileiros, que o São Paulo não consegue ganhar, nem da Série A, nem da Série B. Então, o ano do São Paulo acabou. Para mim, já mais um ano perdido, mais um ano jogado fora, por culpa dos caras que estão lá destruindo o clube há tanto tempo. É o que a gente falou ontem. O pesadelo continua. O pesadelo segue igual. Nada mudou. Segue igual porque tudo continua do mesmo jeito no São Paulo. Saiu aquele outro pior da história e entrou esse perdido no espaço aí que é do mesmo nível, que é a mesma coisa. E só que ele entregou o futebol na mão do Rui Costa e do Rafinha, que a gente sabe como é que esses caras trabalham. E só pra você saber, o Bobadilha não vai jogar amanhã. Então, também já estão suspeitando da lesão do Bobadilha, porque ele vai para a Copa do Mundo. E o São Paulo quer vender o Bobadilha, né? A esperança de fazer caixa do São Paulo é o Bobadilha, pra você ter uma ideia. É o Bobadilha a esperança de fazer caixa, que o São Paulo tem de fazer caixa. Então, não vai jogar. Então, vamos ver como é que... E também não deve jogar o próximo jogo contra o Remo, que já vai estar participando da preparação da seleção do Paraguai lá. É isso. Enquanto isso, o São Paulo, amigão, ó. Vamos falar do Rafinha já já. Deixa eu só dar um recado da Golcase para vocês. Copa do Mundo chegando. Falando em Copa, né? Os produtos da Golcase super bacanas. Estou esperando chegar os meus, assim chegar eu mostro para vocês. Entra lá no site, procura os produtos da Copa. Tem tudo sobre Copa do Mundo. Todos os produtos, capinha, mala, mochila, produto pro seu cachorrinho. E não esquece de usar o cupom GOLBAROLA para você ter os descontos bacanas, tá? Bom, o Rafinha vai comentar, hoje ele vai participar de um podcast. Eu tô gravando esse vídeo mais cedo, são 1h da tarde, 20 para 1. Ele vai participar de um podcast para falar aquelas atrocidades. Eu não vou nem ouvir, porque eu não perco meu tempo, com groselha, com mentira, com papo furado, vai prometer título pro São Paulo. Eu não vou perder meu tempo. Você me desculpa, não vou perder meu tempo. Gosto muito dos meninos lá do Podpah, sempre assisto, mas eu não vou assistir. Primeiro que eu tenho coisa mais importante para fazer, e depois aguentar aquele lero-lero, aquele papo furado, para mim que não acrescenta nada. Eu quero resultado, Rafinha, resultado. Eu quero que você trabalhe pro São Paulo e traga resultado. Até agora você não tá nem aí pro São Paulo, como todo mundo lá dentro também não tá, e resultado nenhum você trouxe. A única coisa que você fez foi a grande cagada de demitir o Crespo. Você me desculpa a expressão, você meu amigo que tá assistindo, mas a única coisa que ele fez de útil não, a única coisa que ele fez foi ter feito a besteira de ter demitido o Crespo. Então eu não vou perder meu tempo. Só que aí ele vai comentar na Copa do Mundo, o São Paulo. É justamente no período que vai ter uma folga aí, um descanso, que ele tem que trabalhar, que ele teria que trabalhar no São Paulo. Lembrando, né? Você lembra? O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, ele foi pra Polônia participar do jogo festivo lá. São Paulo, que se dane. Quando ele era jogador do São Paulo, ele fez a mesma coisa. Você lembra disso? Que um monte de gente defendeu. Ele foi fazer um jogo comemorativo no Bayern de Munique. O São Paulo tinha perdido do Corinthians. Foi embora, que se dane o São Paulo. Quando era jogador. Eu critiquei, teve muita gente que falou, que tem? Deixa ele. Ele tem amigos lá no Bayern. O que tem? Não vai ter problema nenhum. É um jogo festivo, ele nem vai se machucar. Tá aí. Também cagou e andou pro São Paulo. Aí ele foi pro Curitiba. Ele fez a mesma coisa no Curitiba, como jogador. Ele fez a mesma coisa. Ele mentiu, dizendo que ele foi participar de um jogo lá. Aí ele disse que não, que tinha avisado, que não sei o que. Depois ele admitiu que tinha mentido. Só que lá no Curitiba, a postura foi diferente. No São Paulo, passam a mão na cabeça. No São Paulo pode fazer tudo, pode cuspir na cara da instituição, não tem problema. No Curitiba, sabe o que eles fizeram? Mandaram ele embora. Isso que ele começou a carreira lá, ele foi encerrar a carreira no Curitiba. O Curitiba tem uma gratidão com o Rafinha tem uma gratidão.
Curitiba não quis nem saber, amigão. Instituição em primeiro lugar. Não importa se é o Rafinha, se é, não importa. Pisou na bola, mandaram o cara embora. Mandaram o cara embora. No São Paulo, ele faz o que quer desde a época que ele era jogador. Ele ia jogar, fazer jogo festivo na Alemanha, deixava o São Paulo na mão aqui. Permitiam que ele fizesse isso. Agora esse velho perdido aí, esse velhinho perdido, também permite que ele vá comentar pela Globo. Então o São Paulo que se dane, amigo, é o que a gente sempre fala aqui. Esses caras não estão nem aí pro São Paulo. Esses caras não estão nem aí pro São Paulo. Só a gente que se importa com o São Paulo. Só nós, torcedores, temos sentimento por esse clube. Só nós, torcedores, que sofremos com esse clube. Os caras não estão nem aí pra nada. O cara vai abandonar o São Paulo, que se dane o São Paulo, depois eu volto aí da Copa do Mundo. Vou comentar pela Globo o São Paulo, a Copa do Mundo pela Globo. Que se dane o São Paulo. E como é um clube sem comando já há muitos anos, e esse presidente é mais do mesmo, deixa, faz o que quiser, vai embora, pode comentar na Globo, não tem problema nenhum. Deixa a gente afundando aqui, deixa a gente correndo, provavelmente caindo pelas tabelas, correndo o risco de ser rebaixado mais um ano. Ah, mas não tem problema, deixa o Rafinha comentar. E eu tenho certeza que vai aparecer torcedor que vai defender, que vai falar, não, tudo bem, deixa ele comentar, deixa ele curtir um pouco a Copa, Barolo. Se não vai curtir a Copa também, deixa ele curtir a Copa. Só que eu não sou funcionário do São Paulo, eu não ganho pra cuidar do São Paulo. E ele ganha, e ganha muito bem, provavelmente muito mais que eu e você. Mas é isso, gente, é o São Paulo Futebol Clube que tem esse... E aí você entende por que o São Paulo tá acabando, por que o São Paulo foi destruído. Porque o São Paulo tá acabando não, né? Por que o São Paulo acabou já. Você começa a entender por causa disso. Você vê, ontem a gente falou, vou deixar o vídeo na janelinha aqui. Nós falamos ontem o que acontece. E hoje você tá vendo exatamente a mesma coisa. Então, mais do mesmo, não muda absolutamente nada no São Paulo. Meus queridos, o aplicativo da Gringo te ajuda. Você que está devendo aí PVA, eles te ajudam. Usa o cupom BAROLO20 para você ter desconto. Negocia lá com eles. Entra no link que está na descrição do vídeo. Entra no link, aí você é o parceiro oficial do Detran. Você entra em contato com eles. Você checa como é que está a sua situação, carta, PVA, licenciamento, tudo. E aí você negocia com eles. Você faz eles te ajudam, eles pagam em vezes, 12 vezes. Quem está parcelando em 12 vezes com o Gringo. E aí você tem desconto se você usar o cupom BAROLO20 em alguns pagamentos que você fizer. Então negocia lá com eles. Aproveita, regulariza essa situação toda aí, que é difícil, eu sei que é chato pra caramba quando você fica com esse problema aí. Faz o seguinte, tira da frente isso aí, eu gosto de falar isso, tira da frente esse problema. Se você tá com problema com a sua habilitação, licenciamento e PVA, tira da frente isso e o Gringo te ajuda, parceiro oficial do Detran. Certo, meus queridos? Voltamos então amanhã no pós-jogo. Agradeço você. Se acontecer alguma coisa muito importante e relevante depois da 1h da tarde desta segunda-feira, a gente conversa no pós-jogo de amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço. Tô indo para São Paulo daqui a pouco, tem um monte de coisa para fazer, vou comprar os remédios lá para preparação lá para o exame. Eu vou para São Paulo, que estarei ao vivo na TMC a partir de 6 da tarde, 100,1 no rádio, antiga Rádio Transamérica para São Paulo. E se você é do Brasil, fora de São Paulo, do Brasil, do mundo todo, pelo YouTube da TMC estaremos lá comentando mais uma vez, vamos comentar um vexame do São Paulo, mais uma vez vamos comentar uma vergonha, mais uma vez vamos lá dar cara a tapa para falar desse time horroroso e que vai lutar para não cair mais uma vez. Infelizmente, a minha opinião vai terminar lá embaixo do Brasileiro. Eu não tenho esperança nenhuma. Vai entrar na janelinha aqui o vídeo de ontem, tá? Fiquem com Deus, meus amigos. A gente se encontra amanhã. Forte abraço. Tchau.